Olá, tudo bem? Meu nome é Aline, sou professora de Biologia e hoje nós vamos estudar o grupo das gimnospermas. Provavelmente você já estudou as briófitas e as pteridófitas, que são plantas aí que não possuem flores, não possuem frutos, não possuem sementes. E agora a gente vai passar para grupos mais complexos, como a gimnosperma, em seguida a gente vai ter a aula de angiospermas. E eu gostaria que você me acompanhasse para estudar. Antes, não se esquece de se inscrever nesse canal. Curte nossas aulas, que faz com que elas fiquem visíveis para um maior número de pessoas. Compartilha com seus colegas, compartilhe conhecimento, informações que vão beneficiar aí vários colegas, tá? Então, bora para gimnospermas? O grupo das gimnospermas, elas possuem aí uma novidade, que a gente não encontrava nos grupos que a gente estudou anteriormente, que é a presença de sementes. E o nome gimnosperma significa sementes nuas. Por que nuas? Porque apesar de ter semente, essas plantas elas não desenvolvem frutos, né? Então, por isso, sementes nuas. Elas também não desenvolvem flores, apesar de alguns autores aí dizer que o que elas desenvolvem, que eu vou já mostrar para vocês, é uma flor rudimentar, mas uma flor verdadeira ela não desenvolve, né? Elas contam aí com um mecanismo de reprodução com pólen, que a gente vai ver já como eles ocorrem. Nós temos aí uma informação diferente das anteriores, a respeito de reprodução. Nas briófitas e pteridófitas, elas necessitavam de água para se reproduzirem, e aqui não, elas não dependem aí da água para se desenvolver, para se reproduzir. E nós temos aí algumas representantes. Nós temos aí os pinheiros, vocês estão acostumados aí a ver, principalmente os pinheirinhos de Natal que a gente utiliza, né? Temos os pinheiros, temos as ciprestes, que são essas daqui, com um diâmetro um pouco menor, né? São utilizadas aí para formar como se fossem cercas vivas, né? E nós temos aqui a representante, uma das maiores espécies em tamanho, né, de árvores, que são as sequoias. Existem várias delas lá na Califórnia, elas são enormes, podem atingir aí 80 metros de altura, cerca de 6 a 8 metros de diâmetro. Seriam precisas várias pessoas de mãos dadas para poder abraçar essa árvore, né? E nós temos aqui essas representantes, porém, quando a gente estuda o desenvolvimento, a reprodução das gimnospermas, a gente utiliza como exemplo os pinheiros, certo? Vamos começar estudando a estrutura reprodutiva desses indivíduos. Eles são diferenciados, tá? E a gente chama aí de estróbilo. Esses estróbilos, eles podem ser o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino é esse menorzinho, a gente chama de microestróbilo. E esse maiorzinho aqui, que a gente utiliza também, né, nos nossos enfeites de Natal, é o megaestróbilo, que é o estróbilo feminino. Então, o menor, o microestróbilo, é o masculino e o maior, o megaestróbilo, é o feminino. Agora vamos entender como é que ocorre o desenvolvimento das células reprodutivas, das células germinativas desses indivíduos. Vamos começar estudando o masculino, depois a gente vai para o feminino. Observem aqui. Os estróbilos masculinos, que são os microestróbilos, né, são os menores. Lá dentro deles a gente tem os microsporângios, onde estarão os microesporos, pequenos esporos que estarão lá. Esses esporos são diploide, vão sofrer meiose e desenvolver microesporos haploides. Esses microesporos haploides, ainda lá dentro do esporo, vão se desenvolver e originar, através de mitose, da origem ao grão de pólen. Gostaria que vocês observassem aqui, ó. Um microesporo desse
vai dar origem a um grão de pólen. Quando a gente fala em mitose, a gente sabe que uma célula dá origem a duas células, né, idênticas. Aqui nessa mitose vamos ter aqui dois núcleos, certo? Sendo que esses núcleos a gente pode chamar de um núcleo germinativo e outro de vegetativo. E já já a gente vai ver por que a gente tem aí dois núcleos dentro de um grãozinho de pólen. Esse aqui é um grãozinho de pólen com dois núcleos diferentes. Eles serão muito importantes na reprodução. Além disso, a gente tem essa estrutura aqui verdinha, que assemelha-se a asas, que é justamente para auxiliar na dispersão desse grão de pólen através do vento, tá? Então, aqui nós concluímos a formação do grão de pólen. Aqui nós temos o estróbilo feminino, o megaestróbilo, né? Aqui dentro desse megaestróbilo, lá dentro, a gente vai ter aqui esses núcleozinhos que são os megásporos 2N, que são o quê? Diploide. E esse megásporo, ele vai sofrer meiose e originar aí um megásporo haploide e 3 outras células que se degenerarão. Lembra que na meiose uma célula ela dá origem a 4. Nesse caso aqui, uma célula ela dá a origem a um megásporo diploide, ela vai dar origem a um megásporo haploide e mais 3 célulazinhas atrofiadas que vão se degenerar. Depois de mitose, sofrer mitoses lá dentro do arquegônio, que é a estrutura em que guarda as células reprodutivas femininas, a gente vai encontrar as zoosferas, tá? Essas zoosferas, elas vão ficar aí dentro do arquegônio até o momento da fecundação. E agora a gente vai ver como esse grão de pólen, ele entra em contato aí com esse megagametófito para poder ocorrer a reprodução. Nós temos aqui a estrutura feminina e através desse espaço aqui, que a gente chama de micrópila, é o espaço em que o grão de pólen ele vai entrar na estrutura aqui feminina. Quando esse grão de pólen ele entra, ele lembra que eu disse que ele tinha dois núcleos, um vegetativo e um reprodutivo, pronto. O primeiro núcleo ele vai formar o núcleo vegetativo, ele vai formar o tubo polínico, que é como se fosse uma pequena cânula, um pequeno caminho que está sendo aberto para que o grão de pólen leve sua célula reprodutiva, seu núcleo reprodutivo, lá para a oosfera. Então, eu tenho os dois núcleos, que um vai abrir o caminho para poder permitir a passagem da célula reprodutiva feminina, ou da célula reprodutiva masculina, desculpem. Abriu aqui, formou o que a gente chama de tubo polínico. A célula espermática ou o núcleo reprodutivo vai entrar em contato com a oosfera. Essa oosfera, já após essa fecundação, ela vai se desenvolver aqui um embrião. Esse embrião, ele vai estar envolvido por um tecido nutritivo que a gente chama de endosperma. E ele vai estar envolvido por uma casca na semente. Essa casca vai evitar aí que o embrião perca nutrientes, perca água, que ele sofra com mudança de temperatura, vai proteger o embrião. E quando essa semente que protege o embrião for liberada aí no ambiente e encontrar um ambiente adequado, esse embrião vai desenvolver e dar origem a uma nova árvore, a um novo pinheiro, no caso aqui que a gente está explicando, que é o esporófito diploide. Então, voltando, o esporófito ele vai desenvolver o microestróbilo e o megaestróbilo, que são as estruturas reprodutivas feminina e masculina. Lá dentro vai ter aquele desenvolvimento que vai dar origem ao grão de pólen e à oosfera na estrutura reprodutiva. Quando ocorre a fecundação, o encontro desse grão de pólen, ele vai liberar aí suas células germinativas ou reprodutivas que vai entrar em contato com a oosfera
vai produzir o embrião. Esse embrião será diploide, porque juntou as duas células haploide, deu origem ao embrião diploide. Esse embrião está protegido por um tecido nutritivo, por uma casca que vai evitar aí a desidratação, a perda de nutriente, a oscilação de temperatura. Quando ele for disperso em ambiente favorável, ele vai aí germinar e dar origem ao esporófito. Coloquei aqui para vocês, ó, esse aqui é o pinhão. Não sei se vocês conhecem, mas é justamente aqui, ó, essa semente que está aguardando aqui dentro o embrião. Essa parte clarinha aqui ao redor, não sei se dá para vocês perceberem, mas tem uma diferenciação aqui de tonalidade, sim. Mais ao redor a gente tem o tecido nutritivo e mais ao meio a gente vai ter o embrião. Qual a importância da semente para essas plantas? Primeiro, ela promove uma maior dispersão dessas estruturas. Existem animais que se alimentam dessa semente. Existem animais que pegam essa semente e escondem na intenção de deixar armazenada e depois voltar e pegar essas sementes lá enterradinhas. Elas vão germinar, né? Na verdade, em vez de guardar, ele está ajudando a plantar, né? E essas sementes, elas vão proteger o embrião. Proteger do quê? Como eu já disse, né? De oscilação de temperatura, de perda de nutrientes e de perda de água, né? Desidratação. E é aí a característica evolutiva marcante que diferencia as briófitas e as pteridófitas. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Curtiram? Próxima aula a gente fala sobre as angiospermas. Tenho muita coisa para falar das angiospermas. E aguardo você na próxima aula, mas antes, não esquece, curte, comenta e compartilha essa aula. Compartilhe com seus colegas para que eles também tenham acesso à informação, tá bom? Aguardo você na próxima aula sobre angiospermas. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.